19 de novembro de 1998. Em uma instalação da Fundação SCP, um funcionário de baixo escalão empurra uma maca coberta para um laboratório de testes. Ele não sabe o que transporta, apenas que é algo muito importante e ligado a uma anomalia perigosa e não contida. Ele deixa a maca no laboratório enquanto 2 cientistas acenam silenciosamente. O atendente sobreviveu até agora com nível 2 por conseguir manter a cabeça baixa. Ele não pretende comprometer seu histórico mudando essa atitude. Agora, o atendente sai sem dizer uma palavra e os cientistas começam a trabalhar. Um deles retira a cobertura da maca para ver o item confidencial embaixo. O McRib, famoso item de edição limitada do McDonald's, conseguiu transformar carne de porco de baixa qualidade em um produto muito desejado e valorizado. É um grande sucesso no cardápio sazonal da empresa, surgindo por curtos e tentadores períodos antes de ser retirado para aumentar a expectativa pelo seu retorno. Para um olhar destreinado, não há nada que diferencie isso de um McRib comum. Não é mais prejudicial à saúde humana que a variante não anômala. A maior diferença é que este McRib, em vez da já mencionada carne suína de baixa qualidade, é feito de 89% de carne humana. E a parte mais assustadora é que isso está longe de ser o elemento mais bizarro dessa anomalia em particular. Os cientistas já sabem que o que eles estão lidando aqui é um McRib humano. Isso não está em questão. O que eles querem descobrir é de quem esse McRib em particular é feito. Não demora muito para eles descobrirem que é mais um dado assustador em um padrão aterrorizante. O hambúrguer é feito da carne de alguém que sumiu de forma violenta e misteriosa. Assim como todos os outros neste caso, Emma Richards, uma mulher de 34 anos que desapareceu de sua casa no início daquele verão. De acordo com quem a conhecia, foi como se ela simplesmente tivesse ido embora de repente, sem dar nenhum motivo, algo que não era nada parecido com ela. Enquanto trabalham, os cientistas concluem que a carne do McRib parece vir da barriga e da coxa dela. Em janeiro de 1999, os mesmos cientistas testarão outro McRib e descobrirão que ele corresponde ao DNA de outra pessoa desaparecida em circunstâncias misteriosas. Tony Michaels, um homem de cerca de 40 anos, foi dado como morto em um acidente de carro causado por embriaguez, mas seu corpo nunca foi achado. Em vez disso, carne de sua bochecha e ombro de alguma forma acabou no sanduíche em novembro daquele mesmo ano. Esses cientistas, infelizmente, também saberão o que aconteceu com Amy Baker. Os pais a deixaram em casa no mês anterior, onde ela sumiu em um possível caso de invasão e sequestro. Os pais dela nunca poderão lhe dar um enterro digno. A carne do sanduíche parece ter sido retirada de olhos e mãos. O que está acontecendo? Isso é uma conspiração internacional envolvendo a sede do McDonald's? Felizmente não. Na verdade, não demorou muito para a fundação perceber que toda essa loucura está centrada em um local muito específico, a franquia local do McDonald's em Martindale, Indiana. E isso não é tão simples quanto um serial killer canibal que também trabalha como cozinheiro no McDonald's. Ninguém sabe como a carne acaba misturada com carne humana. O restaurante recebe carne suína comum, de baixa qualidade, sem anomalias. Em algum momento durante o processo de cozimento, essa carne é substituída ou transformada na carne dessas pessoas desaparecidas. E nem mesmo a fundação consegue descobrir quando, como ou porquê. Porém, não é a fundação, nem grupos como a Coalizão Oculta Global ou a polícia que iniciam essa investigação. É um jornalista local chamado Christian Curtis, um repórter investigativo do Indianapolis Star, cuja especialidade é expor empresas locais que costumam prejudicar seus clientes. Em 1997, ele trabalha em uma matéria inovadora sobre restaurantes e mercados que burlam normas de segurança alimentar. E é durante essa pequena campanha que ele descobre, pela primeira vez, o McRib. Ele recebe uma dica de um cidadão anônimo preocupado que disse sobre o McRib no McDonald's local: a carne é forte e tem um sabor artificial, parece estranha de alguma forma. A textura é incomum, macia demais para carne de porco, mas estranhamente firme ao morder. O molho de costela está amargo e com gosto forte de ferro. Talvez esteja estragado com uma dica quente dessas. Curtis mal resiste a se envolver. Ele vai à filial do McDonald's, fingindo ser só mais um cliente. E, à primeira vista, não parece haver nada fora do comum. O cliente parece satisfeito e a equipe parece limpa, profissional e atenciosa.
Mas isso não quer dizer que a história não mereça ser investigada, pois como repórter investigativo, você aprende que as aparências enganam. Curtis pede um McRib e leva amostras para análise em um laboratório local. Eles descobrem que a composição da carne é altamente incomum, embora nunca cheguem a suspeitar que estão lidando com carne humana antes mesmo que o artigo possa ser publicado. A suspeita de violação do Código de Saúde aciona o Conselho Municipal e a polícia local antes mesmo de você falar salmonela. O inspetor de saúde da cidade fechou a unidade do McDonald's de Martindale até que a investigação possa ser conduzida adequadamente. Parece que essa situação se resolve sozinha, sem envolver a Fundação SCP. Uma unidade anômala do McDonald's serve carne humana e o inspetor de saúde a fecha. Mas infelizmente isso não é o fim do assunto, é só o começo. No dia 29 de outubro de 1997, 4 dias depois que a cidade fecha o McDonald's, algo extremamente estranho começa a acontecer. A polícia é chamada após uma grande e barulhenta multidão se reunir do lado de fora do McDonald's Martindale fechado, revoltada e confusa com o fechamento do restaurante favorito da cidade. Especialmente durante a temporada do McRib, quando alguns policiais locais são enviados para conter o incidente, eles quase se veem sobrecarregados pela intensidade dos cidadãos apaixonados pelo McRib. O relatório oficial da polícia afirma: multidão insatisfeita com qualquer justificativa para o fechamento do McDonald's. Muitas pessoas se aproximaram do perímetro perguntando sobre a reabertura e, ao saberem que não havia data, ficaram agitadas e pediram para atravessar, querendo fazer um sanduíche por conta própria. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Assistentes não aceitavam não como resposta e, em várias ocasiões, precisaram ser retiradas de perto do prédio após ultrapassarem o limite. Isso durou horas até os delegados do xerife chegarem e dispersarem a multidão. Seria quase inacreditável não fossem os diversos relatos confiáveis de testemunhas oculares confirmando os detalhes. Outro dos oficiais presentes, o Sr. Sam Hill, acrescentou isso ao registro oficial. Eles eram insaciáveis. Continuei dizendo que não podiam entrar, pois a carne estava estragada e havia riscos à saúde. Era como se não ouvissem o que eu dizia, nem me olhavam, só encaravam direto por nós em direção ao prédio. Uma mulher, eu tive que conter e puxar para fora, e o tempo todo ela ficava repetindo: eu só preciso de um gosto, me dá um gosto, eu só quero um gosto. O mesmo aconteceu com o oficial Derry. Quando veio do condado, pareciam hipnotizados, nenhuma explicação fazia diferença. Felizmente, os primeiros socorristas conseguiram fazer com que a multidão se dispersasse, embora de forma relutante, sem precisar recorrer a medidas de controle de multidão mais severas. Mas há uma estranha sensação de presságio no ar. A impressão de que nada se resolveu aqui e o problema só foi adiado para um resultado terrível, porém inevitável, que ainda virá. Nenhuma palavra é dita sobre o assunto, mas todos ali sabem disso. Por isso, 10 policiais foram posicionados ao redor do McDonald's naquela noite.
Para evitar o medo de que o mesmo grupo de moradores ressentidos retorne e invada, o líder, policial Jeff Moore, já sente que 10 não serão suficientes para conter o que está por vir. Mas ele não quer parecer fraco no cumprimento do dever. Isso vai custar caro para ele e para todos os outros. O McDonald's de Martindale, Indiana, está na periferia da cidade, cercado por mata densa em 3 lados. Apenas uma estrada leva ao McDonald's. É o tipo de lugar que você vê à noite ao dirigir entre cidades. O brilho suave dos arcos dourados aparecendo acima das copas das árvores, aquele tipo de lugar que faz você pensar, caramba, eles colocam um McDonald's em qualquer lugar, né? À medida que as horas passam, a noite começa a cair. 7 policiais permanecem do lado de fora, armados apenas com as pistolas nos cintos. Lá dentro, o policial Moore e outros 2 aguardam, formando uma espécie de centro de comando rudimentar. Talvez o tédio e o anoitecer façam seus olhos pregarem peças. Mas Moore e os outros podem jurar que veem pessoas se movendo entre as árvores, ou pelo menos ele tem quase certeza de que são pessoas. É difícil distinguir, além de algumas figuras sombrias que correm de tronco em tronco. Só algumas no começo, mas depois mais e mais e mais. O que será que eles planejam lá fora? Ele tenta observar sem perder a coragem, mas, conforme as figuras na floresta aumentam, isso fica cada vez mais difícil. Quando Moore e os outros ouvem um baque alto e úmido na lateral do prédio, seus corações quase saltam de susto. Mas eles estão de serviço, e isso significa que precisam investigar, não importa o quanto estejam assustados. Moore investiga e sente a inquietação crescer. Algo está errado. Ele sabe que deve agir conforme suas suspeitas e relatar tudo à delegacia. Ele começa a chamar pelo rádio, mas antes que possa dizer qualquer coisa, é interrompido pelos sons de gritos de pânico dos policiais do outro lado do McDonald's. E logo esses gritos são acompanhados por uma rajada de tiros e gritos de pavor. Moore pega sua arma e tenta controlar o tremor das mãos enquanto corre de volta pelo restaurante. Para olhar pela janela e ver o que diabos está acontecendo aqui, e o que ele vê por aquela janela é algo saído diretamente de um pesadelo. São os clientes, as mesmas pessoas que estavam se aglomerando do lado de fora da loja mais cedo, exigindo entrar, exigindo seus preciosos McRibs, sob pena de uma revolta. Eles correm para fora das árvores, gritando e rosnando. Mas não é só que eles estão diferentes. Moore acredita que todos deveriam usar no início chapéus, cocares elaborados com grandes chifres cerimoniais, como os de cervos. Mas não é isso mesmo. Chifres crescem direto de seus crânios, assim como fileiras de presas irregulares em suas mandíbulas e longas garras serrilhadas no lugar das unhas. Eles ignoram os tiros disparados contra eles enquanto avançam sobre os guardas reunidos, mordendo, arranhando, mastigando. Moore nunca esteve tão assustado em sua vida enquanto observa seus colegas oficiais caírem diante da maré faminta que avança contra eles. Ele deve atirar, deve correr. Alguma dessas opções ainda ajudaria? Moore tenta pedir ajuda ao telefone, falando incoerentemente sobre o ataque e a morte de sua equipe. Quando as portas da frente são arrombadas e os clientes avançam sobre ele, tudo o que Moore consegue sussurrar ao telefone é: eles não são pessoas. Após o massacre monstruoso no Martindale McDonald's, a Fundação SCP finalmente entra em nossa história. Nem todo dia, algo sai da floresta e massacra facilmente 10 policiais agentes da Fundação, infiltrados nas forças policiais locais. Eliminam rapidamente o envolvimento da polícia e transferem a missão para a hierarquia superior. Em 1 hora, a equipe de limpeza da Fundação, liderada pelo agente John Freeman, chega ao local para controlar a situação e interrogar possíveis sobreviventes. Mas não apenas não há sobreviventes, como também quase não há corpos, apenas esqueletos cobertos vagamente com os uniformes de policial que usavam em vida, devorados até o osso por seus atacantes vorazes. Até mesmo a equipe de limpeza, que, como você pode imaginar, já viu coisas realmente horríveis no trabalho, não consegue esconder o nojo diante do que está vendo aqui. A única outra evidência, além dos corpos, são as palavras "reabrir amanhã", rabiscadas com sangue na calçada próxima. É uma devoção à causa do McDonald's que nem mesmo o próprio Ronald poderia demonstrar antes de passar por um tratamento amnéstico voluntário. Para tentar apagar lembranças desagradáveis dessa memória, o agente Freeman fez um relato detalhado e perturbador do que testemunhou naquela noite.
O que ficou claro foi a dinâmica de poder entre agressores e alvos. Os policiais mortos não eram armados, mas presas, à mercê de um anfitrião carnívoro. Não havia nenhuma regra de engajamento entre os dois lados. A maioria ficou irreconhecível, exceto pelo que não pôde ser consumido. Distintivos e armas foram deixados intactos, mas a carne macia do corpo foi devorada como carniça. Durante toda a noite, fomos observados. Eles já estavam satisfeitos, mas os mais apaixonados ainda queriam nossa atenção. Eles ficaram nas árvores, longe o bastante para não vermos seus rostos retorcidos. Ainda assim, distinguíamos os longos chifres retorcidos que se estendiam de seus crânios ao luar. Eles queriam que soubéssemos que eles sabiam. Não é diferente de quando um grupo perde o acesso à comida de que depende. Remova uma população de cervos, os lobos passam fome e mudam de comportamento. Eles certamente estão aqui há muito mais tempo do que nós. Não é surpreendente que eles tenham encontrado uma maneira de simplificar o processo de obtenção de comida da mesma forma que nós fizemos. Como as ações deles diferem das nossas? Transformar animais em discos de carne embalados e vendidos ao público por apenas $1 ou menos. A única diferença real aqui é que nós somos a carne. Um deles estava nas sombras perto do meu carro quando saí. Era algo enorme, esticado, antinatural, fino e miserável, tremendo como se cada respiração fosse o estertor de morte de todos ao redor. Muda-formas não são algo com que eu não esteja familiarizado, e essa não foi a primeira vez que vi o trabalho deles, mas nunca tinha estado tão perto de um. Perguntei o que ele queria de nós e por que mataram aqueles homens, embora ambos soubéssemos a resposta. Eu entendi perfeitamente, e naquele momento, nunca me senti tão pequeno em toda a minha vida. Apesar de toda a minha experiência, de uma vida plena e do muito que ainda tinha a oferecer. Naquele momento, eu era um tubo conveniente de carne embalada, cuidadosamente guardado até o momento em que fosse necessário. Quando respondeu, sua voz era como vento seco sobre um campo vazio. Disse 6 palavras antes de se dissolver novamente na escuridão. Reopen tomorrow. Don't change the menu. E esse é o tipo de oferta que nem mesmo a Fundação SCP poderia recusar. Eles enfrentavam um ultimato, uma análise de custo-benefício. Como os policiais de Martindale, eles poderiam tentar manter o McDonald's fechado. Mesmo que isso significasse lutar contra os clientes horríveis para mantê-los afastados e, potencialmente, perder um grande número de funcionários como resultado. Ou pior, correr o risco de os clientes procurarem sua dose em outro lugar e causarem massacres por todo o estado de Indiana. Ou eles poderiam, em vez disso, optar por sacrifícios controlados. As pessoas só somem na temporada do McRib, e esses sumiços sempre foram esotéricos o bastante para serem atribuídos facilmente a causas não anômalas. Eles podiam vigiar o McDonald's e permitir sua libra de carne, literal e metaforicamente, sem deixar passar disso. Sabe o que fizeram? Devido à natureza complexa do SCP-6745, é uma das raras anomalias que possui tanto uma classe de contenção primária quanto uma secundária, sendo a classe primária esotérica. Isso indica que ele não se enquadra bem como Safe, Euclid ou Keter. Além disso, tem Talmiel como classe secundária, reservada para anomalias que contêm outras anomalias. E nesse caso, acredito que faz sentido, dado o papel que o McDonald's desempenha em saciar sua clientela anômala, violenta e aterrorizante. Como uma das anomalias mais recentemente classificadas no banco de dados, seu arquivo inclui classes de risco e disrupção. Neste caso, risco é perigo, indicando que o risco físico é significativo ou extremo. O que qualquer uma de suas vítimas poderia facilmente ter lhe contado, se não tivessem sido de alguma forma mortas e transformadas em sanduíches. Sua classe de perturbação é Kenok, o que significa que seu raio de potencial de perturbação da normalidade é tão amplo quanto, pelo menos, o de uma cidade média e pode se espalhar assustadoramente rápido. SCP-6745 é mais uma daquelas anomalias em que os métodos de contenção, embora eficazes, provavelmente não vão te deixar confortável. Por todos os motivos discutidos anteriormente, a Fundação considerou que fechar o restaurante seria um risco muito maior para a normalidade do que mantê-lo aberto. Considerando a extrema violência que clientes podem cometer se seus desejos não forem controlados. Agentes da Fundação se disfarçam como membros da comunidade e das forças de segurança para evitar violações dos protocolos de contenção no McDonald's.
Enquanto o MacRib estiver no cardápio, esses agentes infiltrados devem relatar ao site 81 qualquer comportamento civil incomum para registro e arquivamento. O conhecimento sobre o que acontece dentro do SCP-6745 deve ser mantido em segredo a todo custo, inclusive dentro da própria fundação, onde o acesso completo ao arquivo é restrito ao pessoal de nível 4 e acima. Qualquer pessoa que demonstrar desejo de contar a outros sobre o SCP-6745 deve ser detida e tratada com amnésticos classe C potentes. Afinal, se as notícias sobre o que acontece aqui vierem a público, a fundação com certeza não vai gostar nem um pouco. Agora vou pausar minhas tarefas da fundação para almoçar. Essa pesquisa me deu vontade de comer um MacRib. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-705, a massinha militarista.